pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num tema que pode parecer um paradoxo, mas que é fundamental na fé cristã. Deus precisa de nós, ou somos nós que dependemos totalmente dele? A Bíblia nos dá uma visão fascinante e equilibrada sobre essa relação. Então, prepara o teu coração e vamos juntos explorar o que as Escrituras nos revelam. A primeira coisa que precisamos entender é que Deus nos usa como ferramentas para a sua obra. Pensa na grande comissão, em Mateus 28. Jesus diz: "Ide, portanto, e façais discípulos de todas as nações." Ele nos dá uma tarefa, uma missão. Nós somos os seus embaixadores, os seus mensageiros. Em Atos 1, verso 8, Jesus promete que receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo para sermos suas testemunhas. Veja bem, ele nos capacita para uma missão. Ele escolhe nos usar. Ainda em João 15, verso 5, Jesus usa a metáfora da videira. "Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer." Aqui fica claro, somos os canais pelos quais o fruto é produzido. Deus escolhe agir através de nós para alcançar o mundo. Ele nos dá propósito e significado ao nos incluir em seu plano grandioso. É uma honra sermos parceiros na obra do Criador. Mas essa parceria significa que ele depende de nós? É aqui que a balança se equilibra. A Bíblia é categórica ao afirmar a autossuficiência de Deus. Ele não depende de nós para absolutamente nada. O Salmo 139, por exemplo, mostra um Deus que nos conhece intimamente, que nos formou, cuja presença é inescapável. A nossa existência depende dele, não o contrário. Ele é a fonte de toda a vida e de todo o poder. O apóstolo Paulo, em Romanos 11, expressa isso de forma poética. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem deu a ele primeiro para que lhe fosse restituído? Tudo vem dele, existe por meio dele e é para ele. Deus não tem necessidades que precisem ser supridas por sua criação. Isaías 40, verso 28, reforça isso, descrevendo Deus como o Criador eterno, que não se cansa nem se fatiga e que dá força ao cansado. Ele é a fonte, nós somos os receptores. Então, se Deus não precisa de nós, isso significa que somos meros robôs, sem vontade própria? De forma alguma. A Bíblia também fala sobre a nossa liberdade e responsabilidade. Em Romanos 10, versos 9 e 10, a salvação está condicionada a uma ação nossa. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A fé é uma decisão pessoal. O versículo mais conhecido da Bíblia, João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é oferecida a todos, mas ela se torna efetiva na vida daquele que crê. Há uma participação humana. Efésios 2, versos 8 e 9, explica isso perfeitamente. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é um presente, mas a fé é a mão que a recebe. Não conquistamos a salvação, mas a abraçamos pela fé. E isso nos leva ao quarto ponto, que é o coração da vida cristã, nossa total dependência de Deus para tudo. Voltamos a João 15,5. Sem mim, nada podeis fazer. Isso não se aplica apenas à salvação, mas a cada aspecto da nossa jornada. Queremos viver uma vida que agrada a Deus? Romanos 12 nos chama a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, e a sermos transformados pela renovação da nossa mente. Essa transformação não acontece pela nossa força de vontade, mas pela ação do Espírito Santo em nós, à medida que nos rendemos a Ele. Você está cansado? Sobrecarregado? Jesus faz um convite em Mateus 11. "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." A paz, o alívio, a cura, a libertação, tudo isso flui da nossa dependência dele.
Reconhecer nossa fraqueza não é um sinal de derrota, mas o primeiro passo para experimentar o poder de Deus. É quando admitimos que não podemos, que Ele se mostra poderoso em nós. Então, como conciliamos essa dualidade entre dependência e liberdade? A Bíblia mostra que elas não são opostas, mas que dançam em perfeita harmonia. Em Filipenses capítulo 2, versos 12 e 13, Paulo nos dá a chave. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Preste atenção nisso. Nós devemos desenvolver a nossa salvação, ou seja, agir, obedecer, cooperar, mas ao mesmo tempo é Deus quem opera em nós o desejo de fazer isso e o poder para realizar. Nossa liberdade é exercida em resposta à graça de Deus, e nossa cooperação só produz fruto porque é energizada por Ele. É uma parceria divina. Nós agimos, mas é a força dele que age em nós. Nós escolhemos, mas é Ele quem nos capacita a escolher o bem. Em resumo, a Bíblia nos ensina que Deus não depende de nós para sua existência ou para cumprir seus planos. Ele é totalmente autossuficiente. Entretanto, em sua soberania e amor, Ele escolhe nos usar como seus instrumentos. Ele nos dá a dignidade de participar da sua obra. Nós, por outro lado, dependemos completamente de Deus. Dependemos dele para a salvação, para a transformação espiritual, para a cura, para o propósito e para cada respiração. Nossa liberdade não é uma independência de Deus, mas a capacidade de escolher nos alinharmos com a sua vontade e dependermos dele. Essa verdade é libertadora. Ela tira de nossos ombros o peso de ter que ser autossuficiente e nos convida a descansar na força daquele que é todo-poderoso. Somos ferramentas preciosas nas mãos de um artesão perfeito. Nossa maior glória não está no que podemos fazer, mas no que Deus pode fazer através de nós quando nos rendemos a Ele. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir e não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões como essa. Que Deus te abençoe e até a próxima.